de certa forma, a China é a mãe do mundo, mas a China é filha da mãe. Quem disse foi o filósofo russo Zatarinsky, né? Podia falar que é Warren Buffett, né? Todo mundo dá credibilidade. O que eu queria perguntar é o seguinte, cara, o Luiz botou no Twitter uma questão interessante que eu queria mesmo saber, que ele falou que depois da crise de 2008 e também da pandemia, a próxima primeira vez da nossa geração vai ser a parada da China. Então, Luiz, cara, eu queria que você contextualizasse isso pra gente, cara. Então, cara, assim, desde que eu entrei no mercado lá em 2002, se fala que a China tem os números zoados e que o modelo da China vai dar errado, né? E o modelo da China foi dando certo, e ela se tornou aí essa potência que se tornou. Só que de 2008 para cá, aconteceram algumas coisas que fragilizaram essa posição dela, tá? A primeira coisa que aconteceu é o endividamento público da China que explodiu. Então a China hoje tem uma das maiores dívidas PIB do mundo. Isso foi uma das coisas que levou ao desenvolvimento dela. A segunda coisa que aconteceu foi o enriquecimento médio da população. Então a China antes, ela era uma exportadora de deflação, né? Ela se garantia muito na mão de obra barata, proximidade com fornecedor de matéria-prima interna, então ela conseguia ser muito competitiva. Ela perdeu boa parte dessa competitividade. E o efeito disso tudo, desse longo caminho de crescimento, é que você hoje tem lá, assim, só fazendo uma parte, tá? A China, eu estava até ouvindo hoje um podcast de um cara falando sobre marxismo e tudo mais, falando que a China, ela é um regime capitalista com um planejador central, tá? Então ela não é um regime comunista, socialista, como se fala, que tem meios de produção compartilhados, porque desde a época lá do Deng Xiaoping, ela mudou o modelo dela para esse modelo que é o modelo capitalista. E como um bom modelo capitalista, a ascensão da China veio em cima do mercado imobiliário também, tá? Então se você olhar, todas as economias capitalistas, elas se desenvolvem concomitantemente à evolução, à explosão do mercado imobiliário. E na China, o mercado imobiliário também é reserva de valor, porque lá sempre foi difícil você fazer poupança, investir em ações e tudo mais. Você vê que o mercado acionário da China, o índice não tem aquela pujança da S&P, pelo contrário. Então, boa parte das famílias chinesas fazem a poupança delas através de imóveis. Tá? Então, o mercado imobiliário da China foi um mercado que, ao longo desse tempo todo, serviu para impulsionar a economia. E o que a gente está vendo nesse momento é que chegou numa combinação onde o mercado, os imóveis ficaram muito caros perto da renda média, vamos dizer assim, apesar da renda média subir, você tem lá imóvel na China. Eu lembro que quando eu visitei a China em 2008, se não me engano, você já tinha em Pequim imóvel a $15 mil o metro quadrado, ali em Pequim, não, em Xangai. Tá? Então imagina hoje em dia, acho que é $20, $25 mil o metro quadrado, quer dizer, é preço de Nova York, sei lá, eu tô falando aqui de bicômetro, tá? Mas é muito mais caro do que a gente conhece, tá? E você, nesse momento, você tá tendo, na minha opinião, uma crise de confiança lá, que isso aqui é a grande novidade, tá? Então você vê algumas coisas que estão chamando muita atenção, e tudo começou lá com aquela história da Evergrande, né? Que era a maior construtora da China, que começou não conseguindo entregar os projetos, e começou defaultando na dívida privada, né? Que ela emitiu, que na verdade servia também de poupança para as pessoas, então as pessoas compravam títulos dela, financiavam as construções e tudo mais, e isso aí começou a minar a confiança do comprador de imóveis. Então o que a gente tem visto lá na China que é curioso, é uma desaceleração do mercado imobiliário. Você tem ouvido falar de crise aqui, crise ali, né? Mas uma coisa que chamou muita atenção recentemente é que o Banco Central Chinês injetou liquidez no mercado bancário e essa liquidez ficou parada no mercado bancário. Tá? E aí vem uma história dessa nova teoria econômica que diz que, na verdade, não é o Banco Central que controla a emissão de moeda, né? Que é a teoria clássica, né? Que o Banco Central emite moeda, essa moeda circula a economia. Não, quem controla a emissão de moeda, na verdade, é o espírito animal dos consumidores, é a demanda por moeda, porque o banco ele tem a capacidade de multiplicar a moeda ou essa moeda pode ficar empossada nos bancos, como ficou pós-crise de 2008. E o que a gente está vendo lá na China, que é novidade, é isso. Assim, você vê que recentemente o Banco Central Chinês até cortou a taxa de juros lá, né? Fez um movimentozinho pequenininho nesse sentido. Mas há pouco tempo atrás alguém até postou no Twitter que o volume do mercado interbancário chinês explodiu, que é justamente isso. Quer dizer, imprimiram moeda, deram liquidez para o banco, mas o banco não consegue mais emprestar. Por quê? Porque a galera que comprava imóvel não está mais comprando, porque está desconfiada de tudo. Então isso é uma quebra de paradigma, né? E isso vem junto com a história do pós-Covid, onde você teve todo aquele estímulo, né? Teve um boom de consumo, e aí isso junta com o plano da China, histórico, né? Que é da migração de um crescimento via investimento público, via CAPEX, né? Via construção de ferrovia, estrada e tudo mais, para
um crescimento como o americano através do consumo, né? A economia girando por conta própria. Isso não funcionou. Está tomando um hit agora na parte de formação bruta de capital fixo, que é justamente a venda de imóveis. No momento onde a economia está ultra alavancada, onde as pessoas já enricaram lá e talvez estejam querendo também, assim como o Ocidente, um pouco menos de trabalho, um pouco mais de lazer. Então, acho que tem uma coisa acontecendo aí que eu acho que são essas consequências pós-pandemia que a gente ainda não consegue mensurar, que pode ser essa novidade da nossa geração, que é ver a primeira vez a China parando por conta própria, quer dizer, o governo tentando estimular a economia e não conseguindo. E talvez a gente já esteja vendo isso nas commodities, tá? É uma coisa que a gente só vai saber daqui a algum tempo, mas chama muita atenção essa queda abrupta de commodities. Entendeu? Pode ser que isso já seja reflexo dessa redução de demanda. Você vê, por exemplo, na China o preço do aço desabou, né? E o aço está muito ligado à construção como um todo. Né? Então, agora vai ser... A gente está sempre vivendo novidades, né? Mas vai ser muito curioso para ver como isso vai acontecer nos próximos meses. O que você falou corrobora com o Dantas, que é um estudioso, né, especialista em minérios de ferro e tudo na China, e ele postou ontem, né, as vendas de imóveis novos continuam em queda livre e as perspectivas não eram animadoras, né? Segundo a Macro Business, as vendas continuarão a cair, vão se manter baixas até meados, se não me engano, de 2023. Né? Isso significa, obviamente, menos necessidade de aço e, consequentemente, de minério também. Então, é muito interessante a gente ficar ligado nessa situação.